Olá, bom dia. Chegamos ao nosso 24º dia dessa jornada de enriquecimento espiritual e continuamos pelo terceiro dia consecutivo falando sobre discipulado. E eu gostaria de começar lendo com vocês o versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Qual é a diferença entre dons e ministério? Por que é tão importante entender isso para o desenvolvimento da nossa vida como discípulo? Será que é tão importante mesmo entender? E qual a função que isso vai exercer em meu cotidiano, em minha vida, em meu dia a dia? E como desenvolver tais coisas? Será que nós temos praticado bastante a questão do estudo, da leitura, da aquisição de conhecimento para poder colocar em prática os dons que Deus tem nos dado? Interessante que a gente precisa perceber que a manifestação dos dons espirituais é essencial para o tempo do fim. Mas tais dons só vão começar a aparecer quando a gente resistir o mal e passar a escolher o bem. Quando buscarmos a Deus todos os dias, diariamente, a cada momento. Pois não existe salvação longe de Deus. Permanecer nessa verdade é essencial para que possamos verdadeiramente um dia alcançar a perfeição que só Cristo pode dar. Não existe salvação longe de Jesus. Então, nessa questão, passa a ser importante desenvolver esses dons. Porque somente um membro, um discípulo ativo, estará preparado para o tempo do fim. Não existe salvação longe de Jesus. E não existe salvação para aqueles que estão inativos dentro da igreja. Eu, como membro, eu preciso ser um membro ativo, porque Deus cobrará isso de mim. Porém, como líder, eu também preciso dizer ao povo e buscar conhecer os meus irmãos, os meus amigos, e identificar quais são os seus dons e ajudá-lo a desenvolver esse dom. O ministério da igreja, do corpo da igreja, é ajudar uns aos outros. Deus é quem dá o dom. E Ele nos dá os dons que necessitamos para a pregação do Evangelho. Não existe membro que seja inútil dentro da igreja. Ele tem um papel. E Cristo chamou porque Ele precisa executar esse papel. E eu preciso, como esse membro, ser uma pessoa que deseja praticar. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que não têm o mínimo interesse de desenvolver nada dentro da igreja. Nada. São aqueles irmãos que simplesmente vêm para a igreja sem o interesse de adoração, sem o interesse de se dedicar na obra. E isso pode custar muito caro, pois eles não estão se preparando para o tempo final. Pois quando chegar a hora que o discipulado seja uma questão de escolha, se ele não estiver ativo na sua prática de fé, será que ele terá coragem de se manter firme nessa fé? Será que não será para ele muito mais fácil abandonar tal fé?
Então, quando o discípulo se envolve com o ministério, ele passa a ter uma vida ativa dentro da igreja. Então, é por isso que é importante entender que os dons são presente de Deus. O ministério é aquele lugar onde eu escolho colocar esses dons em prática. Cristo tem um ministério especial para você. Você com seu talento, seja médico, seja professor, seja pedreiro, seja carpinteiro, seja funcionário público, no seu campo de atuação você tem um ministério a cumprir. E é essa unidade, esse cumprimento e do dever em cada ministério que vai fortalecer a igreja. A igreja de Deus é fortalecida quando cada membro executa o seu ministério com amor e zelo. O que nós precisamos nos perguntar é se eu tenho colocado amor e zelo na prática do meu ministério. Cristo tem um objetivo para cada um. E Ele deseja estar em nossos corações diariamente, para nos dar a certeza de uma salvação. Que possamos continuar aprendendo como desenvolver esse lado cristão. Como o ministério é importante. E aí, você pode ter certeza que quando Cristo retornar, nós estaremos preparados para ir morar com Ele nas mansões celestiais. Tenha um bom dia e que ele seja um dia em que você estará diante do seu Criador em todos os minutos. Bom dia.